Olá, aqui é Diego Carneiro e a gente vai hoje dar uma olhadinha aqui no como é que é composto o nosso Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Esse vídeo é, digamos assim, um extra do nosso estudo de inúmeros índices. Então, se você não assistiu aos outros vídeos, né, pode ser interessante para que você compreenda bem o que a gente está fazendo aqui. Vou deixar um card aí para facilitar o seu trabalho. Então, o que é o IPCA? O IPCA é, como o nome que diz, né? Índice Nacional de Preços Consumidor Amplo. Estou aqui na página do IBGE. E aqui a própria definição do site vai dizer assim: o Índice Nacional de Preço Consumidor, ele vai ser um índice que ele vai ter como objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços que são comercializados no varejo. Eles são referentes ao consumo pessoal das famílias. Mas como é que o IPCA faz isso? Para quem viu os vídeos de inúmeros índices, né? A gente falou do índice em particular chamado índice de Laspez. O índice de Laspez é aquele, lembra lá que os pesos, né, para a construção do índice, eles são calculados em um período base e apenas os preços são coletados posteriormente. Então o IPCA é um índice de Laspez. Periodicamente, né, é realizada uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares, a famosa POF. Nela o IBGE investiga quais são os hábitos de consumo dos brasileiros. Em outras palavras, né, ele obtém o Q na nossa formulazinha do índice de Laspez, né, o Q0. Ou seja, ele obtém as quantidades consumidas, né, dos diferentes bens. Então ele consegue construir a partir dessas quantidades a ponderação que vai ser utilizada nos índices. A partir daí, basta ele acompanhar a evolução dos preços daqueles produtos que foram mapeados, né, na POF. Basicamente, quando você vê uma informação sobre a inflação, que é geralmente avaliada em termos de IPCA, ela vai se referir a uma variação percentual nos preços daquela cesta que foi sondada lá pelo IBGE quando ele realizou a POF. O site traz mais algumas informações pra gente. Por exemplo, ele diz que o IPCA que ele é coletado, né, ou seja, os entrevistadores vão coletar os preços entre o dia 1 e o dia 30 do mês de referência. Essa pesquisa ela é realizada em algumas regiões metropolitanas, né, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, etc, entre outras. E ela é feita mais ou menos desse jeito aqui desde os anos 70, né? Então tem uma série bastante ampla. Se a gente andar um pouquinho mais aqui, a gente vem aqui em conceitos e métodos, ele vai trazer mais alguns detalhes. Aqui ele diz que é o objetivo do IPCA, né, medir a inflação do conjunto de preços, e ele vai focar principalmente no consumo pessoal das famílias cujo rendimento varia de 1 até 40 salários mínimos. Então, essa faixa de renda aqui, segundo o IBGE, ela corresponde a aproximadamente 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas que são cobertas pelo Sistema Nacional de Índice de Preço. Aqui ele fala também que a última atualização dos pesos, né, foi realizada na POF 2017-2018, né? Foram 2 anos de pesquisa. Então essa aqui é a última atualização, é uma atualização relativamente recente. E aqui, se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link para vocês. Aqui ele traz mais detalhes, né, sobre a metodologia, sobre como é que é feita a coleta, como é que são os índices, eles são agregados, né? Porque note que eles têm que fazer algum tipo de agregação, senão seria uma granularidade muito grande, né, para poder saber como é que eles escolhem os locais que vão ser comprados, como é que é o manual, né, que os pesquisadores do IBGE têm que se portar, né, no frente dos domicílios. Enfim, ele dá totalmente os detalhes aqui de como é que você realiza a pesquisa. Um ponto que é interessante, né, é que a série histórica, ela foi atualizada em dezembro de 93, né? Esse mês ele representa o período que o índice é igual a 100. Quando você vê o índice bruto, você sabe que em 93 ele era 100, né? E ele foi variando a partir de então, base dos outros períodos, né? Eles recalcularam os índices para trás, claro. Você vier aqui em principais resultados, você consegue inclusive ver os componentes do índice, né? Esse aqui é o índice geral. No caso, ele dá aqui a variação mensal, né? Então aqui já tem a variação percentual, como a gente estudou, para o mês aqui de dezembro de 2022. Então eu tenho aqui o índice geral, né? O índice como um todo. Aqui o índice composto por todos os bens. E aqui eu tenho os grupos e categorias, né? Então aqui eu, por exemplo, tenho alimentos e bebidas, habitação. Então nesse período, por exemplo, a habitação ela variou 0,20, né? Ou 0,2%. Artigo de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas, educação, conforme a classificação que o IBGE realiza, né, para todos esses itens. Se você descer aqui mais um pouco, você também vai ver os índices, né, calculados tanto para o Brasil como todo, como por cada uma das regiões pesquisadas. Então você consegue ver aqui Fortaleza, Belém, Brasília, etc, né? Então você tem como ver a inflação nos diferentes pontos. Nesse exemplo que a gente tem aqui, Belém aqui teve uma inflação de 1,05%, né? Então o índice, o IPCA, variou dentro dessa capital aqui em 1,05% no mês de dezembro de 2022. A gente vem aqui em downloads, ele inclusive ele dá todas as séries históricas, né, que você consegue pesquisar. Em particular, se você quiser ela em termos de números índices, né, você consegue aqui nessa seção aqui números índices, você pode baixar por aqui. Pra gente realizar aqui um estudo, né, eu fiz o download de um desses arquivos, trouxe aqui pro Excel. Então aqui eu tenho a série histórica do IPCA, começando aqui, ó, com 93 igual a 100, e ele começa a contar aqui a partir de janeiro de 94. Perceba aqui que no começo, né, da implantação aqui do Plano Real, essa inflação ela era violenta, né? A variação de um único mês aqui de 41%. Então você vê que rapidamente o índice que começou em 100 em 93, ele vai aqui para 1000, né, um ano depois. Então, ou seja, uma inflação de 10 vezes ao longo do período. Mas se você notar, a maior parte dessa inflação ela é bem logo no começo. A partir aqui de julho de 94, né, quando é implantado o real, aí você vê que essa variação ela cai mais, né? A inflação vem aqui entre 40% ao mês, e ela vem aqui para 6, né, 1, 2, 3, 1, e aí se estabiliza, né? Então, a partir de então, a gente tem uma moeda mais ou menos estável a partir da instituição do Plano Real. Então, aqui eu tenho todos os valores, né? Note que esses valores estão em números índices, né? Então, 100 em dezembro de 93, e aí depois eles foram acumulando a inflação
a cada período. Note que também, né, periodicamente eles fazem a atualização dos pesos, o meu da POF, né? Então as cestas vão também se alterando aqui ao longo do tempo. Vamos fazer um exercício aqui só pra gente colocar em prática os conceitos que a gente aprendeu na parte teórica. Nessa planilha aqui, foi o que eu fiz. Eu coloquei por ano, de 2010 até 2022, o salário mínimo avaliado aqui era de R$510, por exemplo, aqui no ano 2010 e no ano 2022, pelo que eu pesquisei, ele estava em R$1.212. E também eu coletei daquela tabela anterior o IPCA de dezembro de cada ano, né? Então tem aqui o IPCA de dezembro de 2010, dezembro de 2011, etc, até dezembro de 2022. Então a gente vai fazer dois exercícios aqui. Um exercício é o da mudança de base. A gente tinha conversado que para poder fazer a mudança de base, basta a gente dividir o índice pelo índice correspondente do período da nova base. Então aqui esses índices são todos avaliados com 93 sendo a base. Depois que eu queira jogar ele para a minha nova base seja dezembro de 2022. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele dividido por dezembro de 2022. Só tenho que multiplicar por 100 para ele continuar na mesma unidade de medida. Então vou dar Enter. Então esse índice aqui é atualizado considerando o período de dezembro de 2022 como base, ele vai para 49,4. E aí agora é só arrastar aqui. E note que ele vai ser exatamente 100, né, em dezembro de 2022. Agora, vamos utilizar esse índice para poder calcular o salário mínimo avaliado, todo mundo aqui, atualizar essa série aqui para dezembro de 2022 também. A gente viu que para poder fazer, basta a gente dividir o valor que a gente quer pelo número índice em questão, né? Então, se eu dividir esse valor aqui por esse valor, eu vou estar atualizando esse valor para o valor de dezembro de 93. Como eu mudei a base aqui para dezembro de 2022, então se eu dividir esse valor por esse, eu vou estar jogando os valores para dezembro de 2022. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse valor, dividir pelo respectivo índice, né? E mais uma vez tenho que multiplicar por 100. Então, quer dizer, R$510 em 2010, né, corresponde hoje a R$1.033,14. Então, eu posso fazer isso para todo o período e aí eu vou ter exatamente a série atualizada, né? Então, a gente vê aqui a evolução do salário mínimo ao longo do tempo. E é isso, né? A ideia era falar um pouco sobre os índices de preço, especialmente o IPCA, e também fazer um exercício aqui de como é que a gente faz o deflacionamento dos dados usando os números índices. Aí você pode se perguntar, e o que são os outros índices, né? O IGPM, o INCC, esses outros índices de preço que a gente vira e mexe vê falar aí. Basicamente, eles funcionam de forma parecida com o IPCA. O que é que vai mudar? Vai mudar a cesta que eles utilizam. Por exemplo, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ele em vez de ter arroz, feijão, né, bens de consumo, vai ter cimento, areia, materiais de construção, preço da mão de obra, entendeu? Então a cesta é que vai dizer, e aí o acompanhamento é feito em cima dos bens que compõem aquela cesta. Cada índice desses possui uma metodologia própria, mas em via de regra eles são alguma variação do índice de Lespes. É isso, vou deixar todos os links na descrição e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, até mais.